E gostaria de chamar aqui à frente, com muito amor e com muito carinho nessa manhã, um casal de missionários que está nos visitando. Gostaria de chamar o Dalton e a Ana aqui à frente. Eles vão, na verdade, se reapresentar, né? Eles já estiveram aqui conosco um tempo, ainda antes da pandemia, falando do projeto do Tetelestai. Hoje eles estão com o programa Conexão Missionária, Homens de Deus, né? Homem e Mulher de Deus. Sejam novamente bem-vindos a esse lugar. Que Deus possa abençoá-los hoje de manhã, que Deus possa usar a vida de vocês, em nome de Jesus, e que aquilo que Deus colocou no coração de vocês possa ser ministrado em nome de Jesus para a glória do Senhor. Erga suas mãos para cá, vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe esses missionários. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos daquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação, através, ó Pai amado, da pregação da Tua Palavra. E eu venho te pedir em nome de Jesus, usa os Teus servos, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a partir da vida deles, e que Tua Palavra seja pregada e que Teu nome seja glorificado. Leva nossos corações para mais perto do Senhor. Nesta manhã, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Abençoe. Graça e paz, igreja. Quero dizer que... Segura aqui, amor, por favor. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui de novo. Em 2019, nós moramos aqui em Campo Grande. Foi um prazer, eu adorei a cidade. Ir embora daqui foi muito difícil. E todo o tempo que eu morei aqui, eu tive o prazer e a honra de ser abençoado, de frequentar aqui a igreja. E foi muito bom conhecer a pastora, conhecer o pastor Richard, o pastor Christian e o restante da equipe, que foi maravilhoso. Como vocês podem ver, eu sou do Rio Grande do Norte, a minha esposa do Rio Grande do Sul, e Deus que uniu os dois estados. Eu vou passar a palavra para ela e vocês vão entender um pouco melhor. Quem não estava aqui ainda na igreja, na época de 2019, vocês vão poder ver como é que a gente chegou aqui, porque foi um pastor que a gente ama muito, que indicou a igreja, o pastor Israel, e eu acabei vindo frequentar aqui a igreja junto com a minha esposa. E a gente vai apresentar os nossos ministérios agora. Que Deus te abençoe, amor. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. É uma alegria estar de volta aqui. E então, eu sou a Ana Cássia do Dalton. E nós, quando nós viemos morar em Campo Grande, nós estávamos ainda ligados ao Ministério Luz em Ação, do projeto Tetelestai, que alguns de vocês devem ter assistido, que é uma série que conta o plano da salvação. É uma ferramenta ainda disponível. E hoje, graças a Deus, a série tem avançado mundo afora. No site já está em 10 ou 12 línguas, não me lembro agora bem ao certo. 16. E estão crescendo. Muitos, o objetivo do Tetelestai é alcançar povos não alcançados. Então, nós queremos mostrar um trechinho para vocês. Um inocente morreu no lugar daquele que era culpado. Cada uma dessas profecias e mais iriam ser cumpridas por Jesus Cristo. Então, a série ela foi produzida aqui no Brasil por uma equipe de voluntários. Foram cerca de quase 1000 voluntários. Está disponível na internet, mas a igreja também tem o material. E hoje, Dalton e eu, nós fomos chamados por Deus para a gente desenvolver um ministério que é de um pouquinho diferente que nós vamos... Pode soltar, vamos lá. Vamos conhecer o nosso ministério, o Programa Conexão Missionária. Se ao invés de falar, fizéssemos. Se ao invés de sonhar, agíssemos. Se ao invés de sentar, ficássemos de pé. O mundo inteiro
Nós vamos entrar na nossa terceira temporada. Na primeira temporada, nós desenvolvemos um trabalho de entrevistas com líderes de ministérios, porque nós somos apaixonados pelos outros ministérios e nós gostaríamos que mais pessoas conhecessem os ministérios que, através dos anos servindo, né, como missionária, eu tive a oportunidade de conhecer. E o Dalton e eu, então, decidimos que esse seria o nosso chamado, de impulsionar os outros ministérios. Na segunda temporada, nós acabamos nos mudando para o Rio Grande do Sul. E justamente esse é o ponto que eu quero trazer para vocês hoje. A nossa terceira temporada, ela está conectada à segunda temporada. Das 22 cidades menos alcançadas do Brasil, 15 estão no Rio Grande do Sul. Uma cidade, um povo menos alcançado, significa que ele tem menos de 2% de evangélicos e a igreja local, ela não tem capacidade sozinha de alcançar a sua população. Então, por isso que nos povos não alcançados, nas cidades não alcançadas, é necessário o envio de missionários, de pastores. Então, nós queremos conclamar vocês a se unir a nós em oração por essas cidades, a nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos um programa, Conexão Missionária, no YouTube e no Instagram. Já peço para você se inscrever, nos seguir, nos apoiar e orar. Orar por nós, que estamos indo para lugares bem... não alcançados e bem difíceis de serem alcançados, não porque as pessoas lá não estão com o coração aberto. Dalton e eu moramos numa cidade de quase 2.000 habitantes e muitas pessoas muito sedentas, mas morávamos. Agora a gente mora numa Kombi, gente. A gente é aquela Kombi verde que está ali estacionada na nossa casa. É verdade. É verdade. Ia mostrar a Kombi, gente, perdão. Mas depois aí a gente pode mostrar para vocês de novo. Sim, a terceira temporada a gente vai visitar. Gente, dos 309 municípios menos alcançados do Brasil, 55 estão no Rio Grande do Sul. Tá? A cidade mais muçulmana está no Rio Grande do Sul. A mais mórmon está no Rio Grande do Sul. A cidade mais candomblé e umbanda está no Rio Grande do Sul. Os dados estatísticos, a gente pode... Depois vocês vão seguir o nosso Instagram, vocês vão ler lá. Todos os dados estatísticos que nós vamos colocar, de acordo com o IBGE de 2010, mas não muda muito. Então, assim, é uma realidade bem difícil. A cidade mais católica do Brasil também está no Rio Grande do Sul. Na verdade, as 5 cidades mais católicas do Brasil estão no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, há um trabalho muito grande a ser feito. Mas como que nós vamos alcançar esses lugares com o amor de Jesus, falar da salvação de Cristo, se o evangelho não for pregado, né? Então, primeiro nós temos que nos mobilizar em oração e depois em envio de pastores, de missionários para esses lugares. E uma coisa que nós notamos, o melhor jeito de chegar nessas cidades é como o que está bem alto agora, que é o Business as Mission, né? O BAM. Negócios como missão. É você ir lá com a sua família, se mudar para morar intencionalmente e compartilhar o amor de Deus. Então, se você gosta do frio, que de repente algumas pessoas não gostam, é uma grande oportunidade de você de repente pensar, eu quero ser missionário, quero servir a Deus, quero impactar a minha geração, quero fazer algo. Ore pelo Rio Grande do Sul. E agora vamos conhecer mais um ministério que a gente trabalha, que é o Ore pelas Nações. Pode tocar um pedacinho? Bem-vindo ao Ore pelas Nações. Hoje vamos orar pela Polônia, cuja capital é Varsóvia. A Polônia faz divisa com a Rússia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Eslováquia, República Tcheca e Alemanha. Possui uma população de 39.719.000 habitantes, sendo que 89,5% são cristãos e 0,31% são evangélicos. Então, esse é um outro ministério que a gente também desenvolve. Eu ganhei de aniversário o livro chamado Ore pelas Nações. E eu sou apaixonada por oração. Então, o que acontece? Eu creio que se você quer o mundo, a gente tem que orar. E nós começamos a produzir esse material, na verdade, não foi nem intencionalmente. Eu tinha um grupo no WhatsApp de amigas e eu compartilhava. E eu disse assim, não, amor, vamos editar o áudio. Eu gaguejava. No início foi bem, assim, bem simples, né? Eu falava áudio de 15 minutos, eu queria ler tudo para as minhas amigas. Gente, vamos orar aqui, ó. Olha só, tem isso aqui de informação. Então, hoje, no nosso Instagram também é lançado os áudios e no grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, se você quiser conhecer,
né? Tá disponível aí para vocês acessarem o grupo e estarem orando. Gente, ali diz assim, 89,9% cristãos, né? E depois ia dar 0,36% de evangélico, né? Então, o que acontece? Se as pessoas não conhecerem a realidade desses lugares, como é que a gente vai, em primeiro lugar, orar? Como é que a gente vai enviar? Como é que a gente vai saber a necessidade missionária nesses lugares? Então, há uma necessidade do quê? De conhecimento, né? De conhecimento. E é isso que a gente quer passar para a igreja. O conhecimento para a igreja poder se mobilizar em oração, em mobilização, em investir em missões. Porque Deus quer alcançar esse mundo, né? Nós estamos na última hora. Jesus está voltando e a gente precisa correr, gente. Não dá mais para ficar parado. Então, una-se a nós em oração, através do Ore pelas Nações. E agora nós vamos conhecer, na verdade, o trabalho do Bom Dia, que é o Dalton, ele faz a voz do pastor Roberto Naves Amorim em inglês, um devocional, que hoje está em 12 línguas. Se você quer treinar aí seu inglês, o seu espanhol, tem várias línguas, até indonésio Bahasa, se eu não me engano, tem. Então vamos ouvir só um pedacinho para você ver como que é. Bem fácil de você aprender a fazer, quer aprender inglês? A ouvir um devocional e treinar já seu ouvido para a língua. E tem o texto também. E tem em português. Good morning. Daily time with God. The transformation in your spiritual life, which you long to see, is found in cultivating spiritual habits, first among which is Obrigada. É só para vocês terem uma noção de que é bem devagarzinho, então dá para ir lendo o texto e aprendendo. Tanto do Ore pelas Nações, quanto do vem texto e vem o áudio, né? Mas o que é tudo isso, gente? São ferramentas, né? Obrigado. São ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para a gente compartilhar com a igreja. E eu gostaria de vocês só convidar para vocês seguir a gente na internet, seguir nas redes sociais. E agora quero orar pelo meu marido e abençoar a vida dele para que ele traga a palavra e venha aquecer nossos corações essa manhã com a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar na sua casa. Te agradecer pela vida do pastor Richard, pedir pela saúde dele. E, Senhor Deus, quero orar pelo Dalton. Senhor, que o Senhor dê a ele autoridade, poder e honra. Que ele seja um instrumento, Senhor Deus, da sua palavra. E que venha, Senhor Deus, a tocar os nossos corações nessa manhã com o teu Santo Espírito. Queremos, Senhor Deus, estar sensíveis à tua voz. Abençoa a vida do meu marido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso tomar um gole dessa água? Com licença. Eu não consigo explicar o tamanho, a profundidade da alegria que eu sinto de estar aqui na igreja. Não dá para explicar. Nós viemos do Rio Grande do Norte, onde éramos membros e missionários de uma igreja chamada Igreja Cristã Eterna Aliança, Igreja Batista. E nós viemos do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul em função da pandemia e em função da saúde dos pais da minha esposa. No tempo que a gente teve aqui em Campo Grande, nós viemos direcionados pelo Senhor, de uma forma que a gente só compreendeu depois que saiu daqui. Mas o tempo que eu passei aqui em Campo Grande não foi um tempo fácil. E essa igreja foi o alicerce que eu pude ser firmado, que eu pude ser cuidado, tratado, abençoado. E essa igreja, todas as vezes que a gente vem em Campo Grande acontece isso, eu digo para minha esposa: meu amor, a gente não devia ter ido embora de Campo Grande. A gente era para ter ficado aqui na igreja. E a verdade é que eu amo essa igreja. Eu não sei explicar. Não foi muito tempo que eu passei aqui, foram, 7 meses, 8 meses, algo assim. Mas o meu coração aqui dentro dessa igreja, de fato, se conecta ao Senhor. A gente vê no coração dos pastores, da pastora, no coração dos irmãos e das irmãs em Cristo aqui, da equipe que serve. O coração dessa igreja, ele faz, pelo menos é o que eu sinto, parece que ele transborda e toca o coração de quem está do lado.
E isso é um fundamento que a igreja precisa ter. É um fundamento muito, muito poderoso. Porque essa foi a oração de Jesus Cristo, antes dele seguir para o jardim, para a crucificação. Ele orou pela unidade da igreja, pela união dos irmãos, para que o mundo pudesse ver a conexão que ele tinha com o Pai, o amor que ele tinha com o Pai. E quando o pastor Richard perguntou se eu poderia trazer a palavra aqui, eu fui orar, obviamente, pedir a Deus o que é que o Senhor queria que eu trouxesse. E quando começa o louvor, já mostra a conexão, já mostra que no louvor Deus está dizendo, está aí a palavra que eu lhe dei. A segunda música, que fala sobre Jesus Cristo vir aqui, se transformar em homem, morrer na cruz por causa dos nossos pecados, e depois, obviamente, ele ressuscitar e ele ascender aos céus com poder, honra e glória. Isso é um dos fundamentos da palavra que ele me deu. E o meu amor por essa igreja é tão grande que, ao preparar a palavra, eu preparei assim, tá? Coisa que a gente não vê muito aí. Preparei no papel, tá? A gente não vê muito isso. Por que a gente não vê muito isso? Porque é muito mais fácil preparar no computador, tá? A verdade é essa. A palavra que Deus me deu está conectada, e o título dela, óbvio, é conectada ao sentido do que Deus quer que eu traga, que eu peço a Deus que Ele me use como um mero vaso de barro, uma ferramenta dEle, para que a glória dEle seja vista e o nome dEle seja engrandecido. Os resultados das nossas prioridades. Nós, como igreja, precisamos ter prioridades para que, diante dessas prioridades vistas na nossa vida, o mundo possa ver realmente quem Cristo é. A palavra fala que quando nós nos unirmos como um, nos darmos braço a braço e avançarmos diante de qualquer perigo, diante de qualquer adversidade, aí o mundo vai temer pela sua morte. O mundo sem Cristo vai temer pela sua destruição. É nesse momento que nós nos unirmos como um, nós, igreja, nos unirmos como um, que o mundo vai tremer. E Deus me deu uma palavra que eu espero conseguir trazer à luz alguns fundamentos que estão escondidos em algumas perguntas. O que é que Deus de fato espera de nós? Eu peço que vocês abram em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Filipenses 2, capítulo 1, Filipenses 2, versículos 1 ao 8. Quem já chegou lá diz amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Eu quero focar nesses dois versículos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vejam a conexão com o louvor, tá? É bem aí. O foco de tudo que Deus me deu para trazer para essa palavra está centrado no versículo 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se,
Com certeza vocês já sabem, eu vou trazer aqui só para explanar, para que a gente possa entender um pouco de o que estava acontecendo para que se escrevesse isso. Quem escreveu esse livro foi o autor desse livro é o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. E os estudiosos entendem que ele estava na prisão, a maioria deles entendem pelo menos, que ele estava na prisão em Roma. Ou seja, como é que a gente chega numa pregação que fala que a nossa atitude deve ser de humildade quando o cara está lá preso falando isso, para demonstrar à igreja? É muito difícil que uma pessoa que esteja preso pare para pensar em qualquer outra pessoa do lado de fora, vai pensar só nela, está preso. E tem mais. Infelizmente eu não conseguia, eu queria mostrar uma foto de um estudo de como é que era a prisão naquela época do apóstolo Paulo. Existia um salão onde tinha um buraco, que era onde se passava a comida, e era um salão redondo, e o apóstolo Paulo, no máximo, ele conseguia ficar nessa posição. Não se conseguia ficar em pé nesse lugar. Não se conseguia. Foi uma foto que foi tirada, inclusive, de um lugar que era... os geólogos encontraram e disseram, bem possivelmente era esse lugar aqui. O propósito dessa carta era demonstrar a sua gratidão pelo povo de Filipos, quando desse cárcere. Ele queria relatar as circunstâncias em que ele se encontrava, encorajar os filipenses a seguir e manter firmes, apesar da perseguição, e para que eles também começassem a regozijar diante de qualquer dificuldade. Era exortá-los à humildade e unidade, mais uma parte central dessa pregação, dessa palavra. E ele também queria, por meio dessa palavra, recomendar a Timóteo e a Epafrodito, a igreja de Filipos. Só que tinha um detalhe, não tem muita conexão com o que eu vou pregar, mas eu preciso falar. O objetivo era advertir, por fim, os filipenses da presença dos judaizantes, que eram legalistas. Os judaizantes, o apóstolo Paulo passava ensinando sobre aquilo que Jesus ensinou para ele, e os judaizantes vinham por trás, óbvio, o apóstolo Paulo ensinava a graça de Cristo. E os judaizantes vinham por trás dele pregando que ainda precisava da circuncisão e de outros fatores, que eram os legalistas. E também advertir da presença dos antinomistas, que eram libertinos, àquela igreja. Quando a gente para pensar nesses fundamentos que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja, tentando trazer na sua palavra, quando a gente olha para o mundo, o que é que a gente vê? A gente vê igrejas como essa, que pregam a graça, o amor, a misericórdia de Cristo Jesus, e a gente fica ouvindo um monte de gente que se diz cristão, destruindo essa verdade, tirando de Deus a suficiência em Cristo e colocando em outros fundamentos que não estão realmente na sua graça. Então a gente precisa ter o olho aberto para olhar para o que a gente está vendo e valorizar profundamente igrejas como essa aqui. Porque aqui você vê louvor-são, palavra-são, e um dos fundamentos principais que Deus mostrou para mim e para muitas pessoas aí afora, que é o vivenciar a palavra, o relacionamento, a caminhada onde a gente realmente vê na vida da pessoa, cara, essa pessoa ela é de fato cristã. A gente já ouviu inúmeras vezes gente dizer, cristão significa um cristãozinho. Beleza, o que é que significa isso? Significa dizer que eu olho para Cristo e meu intelecto não interessa, o que interessa é o que Jesus Cristo fala, tá? A minha vontade ser eu olhar para o que Jesus Cristo diz, não, minha vontade não importa, eu vou seguir o que Cristo falou. É aí que o mundo vê quem Cristo é na vida da gente. E se a gente não tem essas atitudes, infelizmente, o mundo não vai ver. E aí a gente precisa olhar para algumas perguntas. Eu sou um cara daqueles que, desde pequenininho, era daqueles meninos chatos que vivia perguntando, mas isso por quê? Mas por que aquilo? Aí a pessoa respondeu assim, sim, mas por quê? É que nem a minha, eu vendo daquela época assim, minha mãe era daquelas que dizia, por que sim, menino? Vai. E eu dizia, mas por quê? Eu quero entender. E eu sou daquele jeito desde pequeno. Então eu vejo uma palavra como essa e eu me faço inúmeras perguntas, que eu acho que cada um de nós precisa fazer muitas perguntas.
O versículo 5 e 6 nos diz que a nossa atitude deve ser como a de Cristo, que embora sendo Deus não se prevaleceu dessa prerrogativa. Imagina se vocês fossem não cristãos, mas daltãos, vamos dizer assim, né? Se eu fosse um cidadão e você estivesse cheio de pecado diante de mim, eu, igual super-homem, o raio, piu, pecador. Comigo mesmo eu faria isso. Mas Jesus Cristo não fez. Jesus Cristo olhou para mim, mesmo eu tendo um pecado no meu coração, disse: eu vejo que eu estou aí selando o seu espírito por meio do meu Espírito Santo. O que você vai receber é a minha graça, é aquele favor, aquilo que eu lhe dou sem que você mereça, porque você tem Cristo, tem eu dentro de você. Eu mandava o raio, eu fazia igual aquele ciclope de X-Men, tirava o óculos assim, acabou-se. Mas eu sou um pecador, Jesus não. Jesus não tem essa ótica. Aí eu faço a pergunta: como então nós podemos buscar ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus? Como é que a gente pode? E eu respondo de uma forma bem simples, bem básica. Existe uma velha historinha que eu não sei se vocês já ouviram falar aqui, que eu e minha esposa, nós vivemos um triângulo amoroso. Chocante, não. É o melhor triângulo amoroso que já pode se viver qualquer ser humano. É onde, no triângulo, eu estou numa base, a minha esposa está outra e Cristo está lá em cima. Esse é o triângulo amoroso que todo cristão precisaria viver. E aquele negócio, se você imaginar um triângulo aqui atrás e ver Deus lá em cima, eu de um lado e minha esposa do outro, quanto mais perto eu estiver de Deus, mais próximo eu vou estar da minha esposa. E o que é que acontece com isso? Uma das coisas que a gente mais precisa valorizar, que mais está sendo atacada, mais está sendo destruída, e que é o nosso principal ministério como cristãos, é o principal, é a nossa família. Eu não sei o que é que ensinaram a vocês aqui, com certeza ensinaram a coisa certa. Outras igrejas aí fora eu não sei. Mas aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu já vi sendo pregado isso, que o principal ministério que Deus dá para uma pessoa é a sua família. E como, diante de um mundo tão cheio de dificuldade, tão cheio de doença, tão cheio de dor, a pandemia veio para quebrar com qualquer coisa que a gente pudesse imaginar de saúde, de segurança. Segurança é tão relativo hoje. Saúde é uma coisa tão relativa hoje. A gente sabe que a pandemia levou aos milhares, talvez milhões, né? Então eu tenho que valorizar a minha família de forma que Deus possa ser visto não só na minha vida, mas na vida da minha família. Antes de me casar com a minha esposa, eu tive um filho. Eu não entendia muito o evangelho. Tive um filho. E de um relacionamento muito curto. E ele hoje tem 9 anos de idade. Eu sou casado com a minha esposa há 5 anos e meio. Glória a Deus. E hoje é o dia dos namorados. Te amo, amor. E eu faço o que eu posso, diante de todas as minhas dificuldades, para passar por cima de mim mesmo, para poder se fazer de alguma forma presente na vida do meu filho. Só que uma das coisas mais difíceis para que eu pudesse compreender era que a minha esposa, e é chocante, eu também acho chocante, eu mesmo falar disso. Às vezes eu olho para as palavras saindo da minha boca e digo: não acredito que você está dizendo isso, mas é a verdade. Meu principal ministério, a pessoa que eu devo amar mais, é a minha esposa. Porque é nela que o mistério que Deus diz na Bíblia, de que nós nos tornamos uma só carne, é nela, com ela, que esse mistério se torna realidade. E lógico, eu incluo meu filho da forma que eu posso, porque meu filho é quase igual a mesma coisa ali, anda lado a lado. Os dois andam lado a lado em termos de importância diante dos olhos de Cristo. Existe uma vez eu assisti uma pregação de um pastor que eu adoro. Não sei se vocês seguem ele, se conhecem ele. O nome dele é Francis Chan. Francis Chan, uma vez pregando, ele falou: a forma mais
a forma que o ser humano se aproxima mais do que é possível em compreender como o que é a Trindade, é quando você é casado e tem um filho. Você olha para você, teoricamente a gente representa Deus, a esposa e o filho, a Trindade está ali. A autoridade do homem, a autoridade da mulher e o filho sendo treinado para que sejam. A palavra nos fala, né, que a gente tem que treinar o nosso filho de noite com a palavra do Senhor. E eu faço uma pergunta. Se eu não entendo o que é liderança, como eu não entendi durante muito tempo, não entendi. Para mim é assim, eu sou o homem da casa. Tem que fazer do jeito que eu quero. Entendi. Levei cada carrinho de lado assim do Espírito Santo, cada rasteira para entender que não é assim. Deus não me fez um faraó. Deus me fez um filho, que em inglês existe uma palavra que diz assim, bond slave. Bond slave significa escravo por opção em amor. Eu sou um bond slave, eu sou um escravo em amor do meu Senhor, porque eu amo Ele por causa daquilo que Ele fez por mim. Ele me amou primeiro, e quando eu entendo aquilo que Ele fez, não tem como não amar a Cristo. Então eu tenho que olhar para minha esposa de uma forma que um pregador, um filósofo, falava duas coisas que eram muito interessantes. Ele dizia assim: once you cut off a person's nose, there's no point giving them a rose to smell. O que é que significa isso? Uma vez que eu corto o nariz de uma pessoa, não tem sentido eu dar uma flor para ela cheirar. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a minha esposa tem as suas dificuldades, tem as suas dores, seus questionamentos. E não adianta eu chegar para minha esposa e pá, uma patada, que eu sou o homem da casa. Não adianta. Eu tenho que ser aquela pessoa que está de joelho, orando a Deus, de joelho, lendo a Bíblia, buscando o Senhor para poder entender como Jesus Cristo olha para minha esposa. Cara, isso foi difícil para aprender, viu? Eu vou confessar para vocês, não foi fácil. A minha esposa sofria de um problema muito sério, que nos levou dentro do nosso trabalho a passar por uma coisa chamada burnout. Burnout é excesso de trabalho que gera estafa, ao ponto que você não aguenta sequer pisar no lugar mais. Nesse mesmo período, foi que a gente viveu isso, Deus deu a gente um novo ministério. Mas essa estafa que a minha esposa viveu e que eu fui descobrir que vivi depois, se deu por causa de perfeccionismo. E o perfeccionista sofre sem saber. E quem está do lado sofre mais ainda sem saber. E eu precisava aprender como olhar para ela de uma forma que honre ao meu Senhor. Porque se o meu Senhor olha para mim, deu a vida por mim, derramou o seu sangue na cruz por causa do meu pecado, como posso eu olhar para minha esposa e pá, uma patada? Na hora que ela está me pedindo, ou me questionando, ou reclamando, como? É errado. E toda vida que acontece alguma discussão, a vontade dá a voadora às vezes. Porque a perspectiva de homem e mulher é muito diferente. Mas uma coisa é ter vontade, outra coisa é executar a vontade. É nessa hora que entra o controle emocional. E aí eu aprendi. Esse mesmo filósofo, ele dizia assim, um filósofo cristão, e ele dizia assim: se eu acordo pela manhã cedo e não pego na palavra, não oro, não busco a Deus, eu vou passar o dia inteiro olhando para o mundo com a minha perspectiva da carne. Mas se de manhã logo cedo, ao abrir os meus olhos, eu já oro, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pego a palavra, vou ler a palavra, tudo o que acontecer, eu vou olhar para o mundo diante da perspectiva dos óculos do meu Senhor Jesus Cristo. E aí entra a graça, a possibilidade pelo menos dela, né? Porque às vezes é difícil até fazer isso. Vamos lá.
E aí entra a segunda pergunta. Como tratar a minha esposa diante dessas dificuldades? Muitas vezes a vontade é de ser... vem aquele ímpeto, né? Deixa de ser chata, deixa disso, deixa de bobagem, deixa de nutelagem. Às vezes vem essa vontade de fazer isso. Mas a resposta está lá, numa passagem que diz assim: esposas, amem os seus maridos, assim como Jesus Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Um pouquinho depois, logo em seguida, diz assim: maridos. Não, já vai. Eu troquei. Esposas, sejam submissas a seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, que deu a vida por ela. Né? Corrigi. E logo depois vem: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Não é isso? Mais ou menos por aí. Eu devia ter lido. Mas é isso, né, pastor? Pois é. Como é que eu posso entender o que é amor que a Bíblia fala e o amor que o mundo prega? Como é que eu posso diferenciar um do outro? É porque o amor não é um sentimento. O sentimento se chama paixão. É aquele fogo, aquele negócio. Ai, meu amor. O amor a gente vê na pessoa de Cristo. Ele é uma característica de Deus. É algo que, na hora que a minha esposa me trata de uma forma que me incomoda, eu olho para Cristo e digo: tenho que agir como o Senhor agiu, né? Isso é amor. É uma escolha que a gente faz, porque a hora que dá vontade de dar voadora, você prepara e diz assim: eu te amo. Eu te amo porque o meu Jesus me ama, me amou, morreu por mim. E você tem que tratar ele como... olhar para minha esposa como Jesus Cristo olha para ela. E a gente precisa ter essa perspectiva. Olhar para dentro do coração da nossa esposa, assim como minha esposa tem que fazer isso por mim, é olhar para mim e dizer assim: eu quero descascar essa pessoa, mas ali dentro ela foi selada pelo Espírito Santo. Ela carrega, ela é templo, ela é uma cristã. Então eu não posso, porque se eu tratar mal, eu estou tratando mal a Jesus Cristo, que faz dela morada, que habita ali. Então tem que tratar em amor. Fácil, né? Às vezes. Não é não. Não é, porque nós somos pecadores e fomos destituídos da graça de Deus. E o pecado faz isso com a gente. Não. Muitas vezes a gente diz: eu cresci numa família que era assim. Beleza, mas aí você tá sendo transformado pela renovação da sua mente ou não? Para se tornar realmente uma nova criatura, que é uma coisa diária. É uma coisa diária. E se nós não pegarmos a palavra de Deus, lermos, estudarmos a palavra, porque a gente lê qualquer coisa, gente. Mas se a gente não pegar a palavra e for estudar a palavra, fazer aquilo que a gente fez no início, quem escreveu, para quem, por quê, como ela se aplica ao nosso dia a dia, qual é o contexto, para que a gente entenda do que essa palavra está dizendo, porque se você tirar de contexto, é pretexto. Agora, se você prega o contexto, e você mostra, como o pastor Christian faz, porque eu assisto as pregações dele, assisto a pregação da pastora, assisto a pregação do pastor Richard. Se a gente não faz o que eles fazem dentro da igreja, lendo, mostrando, ensinando e exemplificando, olha, a gente vai lá em 1 João e ali, se a gente não lê, não aplica, não faz, a palavra diz que a gente não é cristão. E ainda para piorar, faz de Deus um mentiroso. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente fala: eu sou cristão. Porque Jesus é um Deus de amor. É um Deus de graça. Mas a palavra também diz que Jesus
a Jesus Cristo foi dada toda a autoridade debaixo dos céus e da terra. Foi dado todo o julgamento. E lá em Apocalipse 6 fala que conta a história de quando Jesus está vindo, os reis, os líderes, os poderosos, toda a humanidade, esconda a gente debaixo dos montes, que caiam os montes sobre mim, para que eu não tenha que vivenciar a ira do Cordeiro. A palavra fala que é o Cordeiro que vai julgar e ele está irado com o pecado. Então, se a gente diz que é cristão e não faz disso a nossa prática, a palavra diz que você não é cristão. É por isso que eu fiz isso no papel. Porque se eu fosse para o computador, lá no computador ele é um pouquinho frio. A Bíblia, a palavra parece que salta assim. E ela nos toca, ela nos admoesta. Nela o Senhor se mostra. Então, quando a gente entender como Cristo nos vê, a gente tem a oportunidade de pôr em prática esses 2 versículos que estão 5 e 6. Porque Ele, pela graça, deu a vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é verdade? Como consequência da nossa atitude, dessas atitudes que eu estou falando, em honrar a família, em honrar a esposa, consequência é ter a possibilidade de mostrar para o mundo aí fora, nas nossas vidas, aquilo que o versículo 9, 10 e 11 de Filipenses 2 fala. Versículo 9, 10 e 11 fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Se nós não aplicarmos aquilo que a palavra fala, se nós não lermos a palavra todo dia, para que o mundo não contamine a nossa mente e o nosso coração de tal forma que a gente... Acabou meu tempo. Se a gente não ler a Bíblia, estudar a palavra, orar ao Senhor, assistir às pregações, e a gente precisa estar dentro da igreja. Tem muita gente dizendo: eu sou desigrejado, eu não aguento igreja, aqui não sei o que. Minha gente, a igreja é o lugar onde o próprio Jesus Cristo disse: é aí que você vai crescer e é aí que o mundo vai me ver. É quando a gente entra dentro da igreja, olha para o nosso irmão e diz: não aguenta esse cidadão, mas Deus ama ele. Chega, irmão, apesar das nossas diferenças, vamos para frente, porque o que importa é o nosso Cristo, nosso Senhor. Porque Deus não disse é todo mundo igual um bocado de robozinho, não. Deus disse unidade, não disse uniformidade, não. Porque se fosse assim, colocava dentro de uma forma, lá vai um, colocava, lá vai outro. Era assim, minha gente, mas não é assim. Todos nós somos diferentes, física, espiritual e emocionalmente. Portanto, nós precisamos entender que cada um vai ter uma percepção diferente de tudo que acontece ao seu redor. É aquela velha história: você tem um casal de irmãos, de filhos que são gêmeos, cada um age de um jeito, pensa de um jeito, e você pensa, vai ter tudo igual, vai não. Ainda tem pai e mãe que fazem o favor de botar a mesma roupa. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Às vezes é bonito, velho. Vai passando 2 menininhos tudo igual. É bonitinho, mas coitado dos bichinhos. Quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe... Na verdade, meu pai foi casado com minha mãe só até quando eu tinha 3 anos. Isso, por exemplo, foi uma coisa que me trouxe muita dificuldade de entender que Deus é meu pai, que está no céu. Só que a gente precisa entender uma coisa. Jesus Cristo chamava ele de pai. Nos ensinou que ele é pai. Mostrou que ele é pai. Só que quem é um pai na vida de um filho? Primeiro, pai não é para ser amigo. Pai é para ser pai. Porque amigo só fala: ei, tu tá errado. Amigo não chega no amigo e castigo, não. Precisa ter autoridade. E
eu não tive isso na minha vida, foi muito difícil. Então como é que meu pai pode honrar a Deus se ele não estava presente na minha vida? E ele foi quem optou por sair fora. Eu cresci tendo essa dificuldade. E aí entra toda aquela conversa que nós estávamos tendo sobre família. Nós precisamos nos preocupar com as nossas vidas, mas a palavra também diz que nós temos que nos preocupar com a vida dos outros. Tá. Diz que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Tá. Pergunta, como é que é isso? Como é que eu vou amar alguém? Muitas vezes eu nem me amo. Breve e rapidinho testemunho. Eu cresci com o sonho de ser policial. Tem gente que olha para mim até hoje e diz, esse bicho é policial. Fazer o quê? Diz que eu tenho caras e bocas de policial. Inclusive, depois do Tetelestai, a Luzinha Ação me chamou para fazer o papel. Eu fui o cara que prendeu Jesus Cristo na cruz, no jardim de Getsemane. Tá? Quando eu comecei na Luzinha Ação, na produção do Tetelestai, eu queria estar ali, por trás das câmeras. Não queria estar atuando. Mas eu já tinha sido ator em alguns projetos antes, na época seculares. E quando cheguei lá, eles disseram, a gente está precisando de um ator para fazer o soldado que vai prender Jesus. Você, eu digo, eu? Não, filho, vou prender Jesus, você está louco? Você, meu amigo, não sei por que me escolheram. Beleza, comecei na Luzinha Ação desse jeito. Fui logo o cara que foi prender Jesus. E aí, naquele momento, já começou logo as perguntas na minha cabeça. Cara, por minha causa isso aqui está acontecendo? Porque na hora de gravar, é uma coisa tão real que leva você àquele momento. A sua mente fica o tempo inteiro pensando naquilo. E eu fiquei pensando, caramba, isso aqui aconteceu por minha causa. E eu não conseguia ficar sério. Não conseguia. Eu não conseguia conter meu choro. O camarada que fez o papel de Jesus Cristo estava lá para escritinho Jesus Cristo. Vou prender o cara, meu irmão. E dentro de mim aquele conflito. Mas muito antes disso, eu vim a Cristo, não foi por causa de testemunho de irmão, pregação da palavra, não foi nada. Eu fiz um concurso da Polícia Militar centenas de anos atrás. Passei nesse concurso, fiz teste físico, psicológico, aquela coisa toda. Fui convocado, fui para o curso de formação. Aí o Dalto Pecador tinha uns BO. O que é que aconteceu? Último dia do curso de formação, 6 meses, já andando na rua com arma, roupa, colete, me sentindo super-homem. Chega a Polícia Militar do Rio Grande do Norte e exclui Dalto. Entrei em depressão, 7 meses. O que é que acontece? Não suporta. Não suportei. Não tive um pai do meu lado que me ensinou a lidar com as minhas emoções. Não tive amigos que chegassem e me apoiassem. Estava sozinho. E na minha dor não busquei a quem devia buscar, que era Jesus Cristo. Peguei meu carro. 160, play numa árvore. 160 por hora. Tentei suicídio. O que é que aconteceu com o Dalto? Minha gente, para não dizer que eu não derramei sangue, eu acho que esse sanguinho que foi derramado foi porque Jesus Cristo disse assim, lembra aí, viu? O carro virou. Eu não sei como eu saí inteiro dali. Caiu uma gota de sangue. Um vidro caiu aqui e desceu uma gota de sangue. Nessa hora eu olhei assim, lembrei do sangue de Jesus. Pouco antes eu já tinha tentado me enforcar. E é aí onde entra o momento chave. Eu falo hoje do jeito que eu falo, mas, poxa, na época eu estava numa depressão profunda. Tentei me suicidar, botei uma corda no pescoço, pulei da cama com a corda no pescoço, comecei a ficar sem ar, comecei a me debater. Vai entender por quê. Eu só percebo que foi o próprio Jesus que fez assim. Corda, pá, quebrou. Vai entender. Corda quebrou, eu estou lá naquele quarto, olhando para a porta, e entra uma pessoa com a porta trancada. Como é que pode? Bem daquele jeito que mostra quando Jesus Cristo apareceu para os apóstolos, dentro de um lugar que estava com a porta fechada. O povo olhou assim, como é que esse cidadão entrou aqui? Na hora que entrou, veio aquela respiração e eu olhei para aquela pessoa e comecei a sentir o amor e a presença dele. Olhei para ele, ele tinha cabelão, um
manto, as marcas. E ele estendeu sua mão direita e disse: eu amo você e vou estar com você todos os dias na sua vida. 2 coisas aconteceram. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Duas coisas aconteceram. 2 semanas depois, mais ou menos, eu abro a Bíblia e está lá João 3,16 e outra passagem que Jesus Cristo fala, que amou o mundo. E que ia estar na mesma passagem, está lá dizendo que vai estar contigo até a consumação dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. 7 anos se passaram sem eu compreender. Eu achava que eu tinha alucinado. Às vezes a gente estudar demais faz essas coisas. A gente pensa que alucinou. Eu pensava que eu tinha alucinado. E eu me deparo com um cara que foi de onde surgiu o material que levou a produção do Tetelestai. Steve Armour, americano, veio para o Brasil para desbravar a selva amazônica no facão, tá? Não é brincadeira. Ele descia com uma lanterna e um facão, desbravando, até encontrar uma tribo, fazia um mapa, mandava para os Estados Unidos para mandar missionário. Steve me pede para eu contar ele como é que foi que eu me converti. Eu conto para ele como é que eu me converti. Um homem de 65 anos, durão, aqueles caras fortes, começou a chorar. Eu falei: o que foi, Steve? Pega esse livro aqui. Um livro chamado Sonhos e Visões, já ouviu falar? Sonhos e Visões. Mais de 100 testemunhos de muçulmanos que se voltaram para Cristo porque receberam Cristo em sonho ou em visão. E eu começo a ler a página 73 com a mesma descrição daquilo que eu vi. Como não honrar a esse Deus que disse: eu amo você e vou estar com você todos os dias da sua vida? Como não honrar minha esposa que carrega o Espírito Santo? O mundo precisa ver nós, famílias em Cristo, nos unirmos e sairmos para frente do mundo dizendo: não me interessa o que vai acontecer, eu caminho em direção ao meu Senhor, Cristo Jesus, que é quem merece toda a honra e toda a glória.